nós já começamos então o programa com os destaques da nossa capital federal. Direto de Brasília, as informações da agenda do dia com Odacil Canepa. Bom dia a todos. Vamos então às informações mais importantes desta terça-feira aqui em Brasília. Além da discussão da reforma da Previdência, que está pegando fogo no Congresso Nacional, outro assunto que está em destaque é o aumento dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. Essa discussão vai ser feita hoje aqui no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro se reunindo com a diretoria da Petrobras. O que é certo até agora é que a decisão, na semana passada, de impedir o reajuste, causou muita confusão no mercado financeiro e no Congresso. E outro assunto aqui na capital é a reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que vai debater Fundo Rural e também o Programa de Regularização Ambiental. A reunião do presidente Bolsonaro com a diretoria da Petrobras está marcada para as 10 horas da manhã no Palácio do Planalto. De Brasília, Odacil Canepa. Nós vamos conhecer agora a Fazenda Seis Amigos em Mato Grosso, que está entre os maiores projetos de produção de leitões em uma única propriedade no Brasil. Nosso repórter Valdir Pacheco visitou a propriedade e traz as informações. O município de Itapurá está localizado no médio norte de Mato Grosso. Itapurá se tornou um importante polo na produção de suínos e, através de um decreto do governo estadual, Itapurá passou a ser a capital da suinocultura em Mato Grosso. Esta é a Fazenda Seis Amigos. Em uma área de 1.400 hectares, em 2018, produziu 365 mil leitões viáveis e entregues. A Fazenda Seis Amigos, localizada em Itapurá, em suas 3 unidades produtoras, possui atualmente mais de 13.200 matrizes suínas. E mais 3 unidades de creche, né? Então, a população suína hoje da fazenda gira em torno de 90 mil suínos, entre matrizes, leitões amamentando e leitões em creche. A inovação da Seis Amigos é a implantação da primeira usina termoelétrica de Mato Grosso, que utiliza dejetos de suínos como matéria-prima para gerar energia. A usina possui um sistema de tratamento de dejetos animais que são depositados em 18 biodigestores. Esse gás está todo canalizado para uma central onde é feita a geração de energia. Nós temos uma expectativa desse ano chegar na capacidade de geração de 1 mega. Então, hoje a nossa demanda é 750 kVA, em torno disso. Então, a gente vai estar sendo autossuficiente e ainda sobrando um pouco de energia aí. Então, o dejeto foi para o biodigestor, nós tiramos o gás para a geração de energia e o restante vai servir de biofertilizante para a utilização em pastagens. A fazenda também é destaque na produção do feno Tifton 85 com uso de irrigação. A fértil irrigação com dejetos de animais proporcionam o aumento na produção da forrageira, mesmo no período tipicamente de chuvas. Então, nessas pastagens, a gente utiliza pecuária na época das cheias, né, das chuvas. A partir do momento que começou a diminuir as chuvas, a gente parte para a fenação. Então, produzimos o ano de 2018 3 mil toneladas de feno, né? Temos uma meta para esse ano de 5 mil toneladas de produção de feno. Além disso, né, então trabalhamos também com a pecuária, onde na época das chuvas que a gente não consegue fazer o feno, a gente coloca em torno de 1.800 cabeças girando nesses piquetes durante o período das chuvas. Uma parte é terminado aqui, né? Outra parte é terminado em confinamentos com parceria com a JBS, que tem um confinamento na região aqui. A parte da fenação, então, ela é para a época da seca, em pastagens irrigadas, com fertirrigação. Hoje nós temos 110 hectares de área irrigada. Estamos ampliando mais uma área de 70 hectares, então vamos passar a partir desse ano aí conseguir produzir em torno de 175 hectares de feno na fertirrigação. Enquanto o estado de São Paulo prevê uma colheita maior de café arábica, a estimativa de produção brasileira em 2019 encontra-se menor em relação a 2018. Os dados foram divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O repórter Gustavo D'Angelo tem mais detalhes.
O Brasil deve produzir 3 milhões e 200 mil toneladas ou 53 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos de café em 2019, redução de 10% em relação ao ano passado. Mas, apesar da queda, especialistas afirmam que essa é uma boa produção para ano de bienalidade negativa para o café arábica. A variedade teve produção estimada em 2 milhões e 300 mil toneladas, ou 38 milhões e 700 mil sacas, aumento de 1,3% em relação ao mês anterior. Frente a 2018, a produção do arábica caiu 13,8%, em decorrência da redução de 15,4% do rendimento médio. Em março, São Paulo elevou sua estimativa de produção em 9,5%. O estado é o segundo maior produtor de arábica do país, participando com 12,8% do total a ser colhido. A produção paulista deve alcançar 297.200 toneladas, ou 5 milhões de sacas. Vale ressaltar a melhoria da qualidade do café produzido pelo Brasil, fruto dos esforços dos produtores cada vez mais conscientes da necessidade da agregação de valor à sua produção. O IBGE lembrou ainda que os produtores estão apreensivos com os preços do produto, que, em função da grande oferta no mercado, tem registrado valores abaixo do necessário para cumprir os compromissos assumidos com as lavouras. Para ter resultados positivos, as atividades realizadas na propriedade precisam ser planejadas. Nesse período em que as fazendas finalizam a estação de monta, é o momento de organizar todo o ciclo pecuário do ano. Mas como fazer isso? A repórter Kylie Rodrigues tem as informações no quadro Tecnologia e Produção. O momento é de organização e a gestão faz parte do processo. Com o final do período das águas e entrada da seca, é oportuno fazer o diagnóstico de gestação, desmama e o descarte dos animais. Esse diagnóstico de gestação vai organizar todo o seu calendário pecuário. No sentido de que eu fazendo um diagnóstico agora, tirando os animais prenhes que vão ficar na propriedade e tirando as vacas vazias, quanto mais cedo ainda tem capim disponível, eu consigo desmamar alguns animais que possam ser desmamados, engordar essas vacas e vender até no final das águas. Com o procedimento, é possível entrar o período seco com uma lotação menor, aliviando os pastos, que perdem qualidade no inverno. Cada propriedade tem uma realidade diferente. De acordo com especialistas da área do setor rural, o importante é fazer as estratégias, planejando as necessidades da fazenda. Para os produtores que fazem confinamento, a silagem já deve estar preparada nas condições adequadas. E quem vai trabalhar com confinamento já deve estar previsto ou ter feito a silagem, né, de capim ou de milho ou de sorgo, de qualquer cultivar que ele tenha escolhido, para passar o período da seca mais com a nutrição adequada. Uhum. O que vocês percebem? O produtor ele faz a organização ou não? Ele deixa tudo para a última hora? Não, o ideal é que todo mundo faça. A gente percebe que muitos produtores já estão organizados nesse ciclo pecuário. É um momento que muitas vezes passa batida, é só o diagnóstico de gestação. Não, é um momento muito importante que fazendo um diagnóstico de gestação, um descarte adequado, preparando os animais que vão entrar já na próxima estação, eu me planejo durante toda a seca para que meus resultados reprodutivos e produtivos sejam os melhores possíveis ao longo do ano. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Embalados por bons preços, produtores brasileiros devem investir no trigo. O principal cereal de inverno deve ocupar quase a mesma área do ano passado, mas com mais investimentos. A produção deve crescer este ano. Acompanhe na reportagem. A produção brasileira de trigo nesse ano deverá ficar em 5.631.000 toneladas, segundo o 7º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, registrando alta de 3,7% sobre a temporada passada.
Com a mesma área semeada, cerca de 2.042.000 hectares, o crescimento está relacionado à produtividade, levando em consideração a tecnologia empregada no campo e a importância que o produtor deve dar ao trigo dentro do sistema produtivo. O produtor sabe da importância que o trigo tem na parte econômica, né? Você não fazer nada no inverno, você está bancando todo o teu inverno com o custo do teu lucro do verão. Então, você fazendo a cultura de inverno, você pode minimizar esses custos também, você rentabiliza. E o produtor sabe da importância que o trigo tem dentro do sistema de produção. Hoje, lavouras de soja que você planta sobre a palhada do trigo, você tem um acréscimo de produtividade e você também tem uma redução de custo por causa da adubação que você faz no inverno, né? E também no controle de plantas daninhas, né? O trigo ele proporciona isso, ele forma melhor palhada, dificulta o crescimento das plantas, então você também tem um melhor controle e também tem esse acréscimo de rendimento por você não ter um mato competição, digamos assim, né? Nesse momento, os produtores gaúchos estão em busca de crédito para financiar as lavouras, sempre de olho no clima e no mercado. Trigo para nós é clima. Se nós tiver mês de setembro, mês de outubro, um clima favorável, como aconteceu esse ano, nós temos trigo hoje que não perde nada para o trigo importado. Até tu ver, nós vendendo bastante trigo com qualidade, foi mandado fazer análise desse trigo, se encaixa perfeitamente dentro do que o mercado precisa. E o trigo hoje está muito bem valorizado, com tendência de alta ainda. Mas uma coisa é certa, se o preço do cereal continuar em elevação, já é um motivo a mais para aumentar a área plantada. No Rio Grande do Sul, o valor hoje do trigo é de R$ 42,00 a saca de 60 quilos. No mesmo período do ano passado, ficou na média de R$ 32,00. O trigo ele entra dentro do sistema com o intuito de quê? De você qualificar a tua produção. De que forma? Na forma de que, quando você planta trigo, você tem um manejo das plantas daninhas, que hoje é um dos principais gargalos para as culturas de verão, onde você tem todo esse manejo facilitado. Então, o produtor, aquele profissional da atividade que trabalha com essas culturas, e o trigo deverá fazer parte disso, assim como dentro do planejamento. Então, o profissionalismo e o planejamento são os dois esteios da atividade, e o trigo faz parte desse sistema. Nós temos uma expectativa boa, certo? Os dados estão sendo levantados, mas aqueles produtores já tradicionais na cultura do trigo, eles irão plantar trigo, certo? Porque eles visualizaram na safra passada que foi um bom resultado o trigo. O principal entrave para o crescimento do setor é a falta de políticas estratégicas para o desenvolvimento da cadeia produtiva, que se inicia com o fornecimento de insumos, passa pela produção agrícola nacional, pelos moinhos e pela indústria de transformação. Nós temos que criar, são alternativas para o produtor. O produtor tem que, quando ele plantar o trigo, quando ele decidir fazer uma atividade, qual é que é o meu objetivo para esse trigo? É um trigo tipo pão, então eu vou plantar trigo tipo pão. É para biscoito? É para ração? Quer dizer, nós temos que encontrar esses mecanismos e ver aonde o produtor de determinado trigo se encaixa. Porque você ser um produtor de trigo é muito genérico nos dias atuais que nós estamos vivendo. Quer dizer, quando o consumidor desse trigo quer fazer farinha ou fazer biscoito, ele quer aquele trigo específico. Então, a cadeia tem que se organizar mais dessa forma. E não são políticas públicas. O que nós precisamos é fazer uma articulação entre as instituições e entidades que realizam essas atividades cerealistas, cooperativas. Como é que nós vamos resolver essa questão? Bom, eu vou plantar esse trigo tem características tipo pão. Então, eu vou plantar trigo tipo pão. Certo? Então, essas questões que nós temos que avançar com a segregação do trigo. Então, é dentro desse mecanismo. Mas, na parte de produção, efetivamente, o profissionalismo e o planejamento da atividade dentro de um sistema de produção são as duas palavras-chave que nós temos que ter para ter sucesso na atividade. O trigo é o único grão em que a produção nacional não é suficiente para abastecimento doméstico. Em 2018, os moinhos brasileiros processaram 12 milhões de toneladas de trigo, dos quais cerca de 55% vieram de outros países, como Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Canadá, Uruguai e, mais recentemente, a Rússia. Do ponto de vista da indústria, quanto mais oferta de trigo o mercado puder absorver, melhor. Um
grupo de ministros da área econômica do governo discutiu na tarde de ontem a política de preços de combustíveis e também o tabelamento do frete para caminhoneiros. Veja a reportagem. Após a decisão de suspender o reajuste do diesel na sexta-feira, houve queda na Bolsa de Valores e desvalorização de 8,54% das ações da Petrobras. O porta-voz do governo explicou a decisão do presidente e garante que não há intenção de intervir na política de preços dos combustíveis. Por princípio, o senhor presidente da República entende que a Petrobras, uma empresa de capital aberto, sujeita às regras de mercado, não deve sofrer interferência política em sua gestão. E nesta segunda-feira, o assunto repercutiu também no Congresso Nacional. Uma audiência na Comissão de Minas e Energia foi convocada para discutir o assunto. No encontro no Palácio do Planalto, entre os ministros da área econômica, ficou acertado que não deve ser autorizado um novo aumento do diesel nessa semana. Depois da reunião técnica dos ministros da área econômica, nesta terça-feira, quem vai discutir o assunto aqui em Brasília vai ser o presidente Jair Bolsonaro com a diretoria da Petrobras. De Brasília, Odacil Canepa. Bom, a gente está atento a essa reunião que será realizada lá em Brasília hoje e assim que for possível a gente mantém você informado também, tá? A Embrapa Gado de Corte desenvolveu juntamente com parceiros um aplicativo para auxiliar na tomada de decisões relativas à reprodução animal. Veja como funciona a ferramenta no quadro Tecnologia e Produção com a repórter Kylie Rodrigues. O aplicativo foi lançado durante a 14ª edição da Dinapec. Já tem aproximadamente 800 acessos. O preenchimento dos dados é autoexplicativo. A ferramenta possibilita saber se é econômico realizar a monta natural ou a IATF, decidir sobre uma IATF com repasse ou 3 IATFs sem repasse, decidir ainda qual valor será pago por um touro melhorador, além de calcular os benefícios do uso de touros avaliados geneticamente. Então, ele pode fazer as simulações, entrar no site sem se registrar, mas aí ele não tem como salvar essas simulações, ou ele tem que ter uma conta ou Google ou Facebook que se conecta diretamente com o aplicativo. Então, são as duas formas. Ele criando essa conta, aí ele tem como salvar, registrar essas simulações e, no futuro, comparar as simulações que ele tinha feito, resgatar essas informações. Utilizar a tecnologia no campo já não é mais escolha, e sim uma necessidade. É através de ferramentas tecnológicas que produtores testam, simulam, negociam, visando sempre produção em alta escala. Utilizando esse aplicativo, ele consegue ter uma ideia. Se ele sabe o valor genético, por exemplo, desse touro, e ele sabe o preço que ele pagou e tendo os custos mais ou menos anuais do touro, ele consegue saber se ele vai ter um retorno, um benefício usando aquele touro. Insere os dados de DEP, a desmama dos bezerros, e aí ele coloca o valor do touro em função do tempo que ele usa, por exemplo, aquele touro, a vida útil dele, ele vai saber qual que é o benefício, né, quantos bezerros ele vai produzir por ano e qual o incremento genético que isso se traduz em valor real, né? Então, quilos de bezerro a mais que ele vai produzir e ele tem esse cálculo. Então, ele pode saber, olha, realmente vale a pena investir num touro num valor X, porque ele vai me dar um retorno em termos de ganho de peso desses animais de Y. Participaram da elaboração do aplicativo alunos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, UFMS, e o programa Gene Plus. A ferramenta já está à disposição para ser baixada. Ele é gratuito, nos celulares Android é possível diretamente pela Google Play baixar o aplicativo. É possível também via web, né? Então na própria internet, no computador de casa é possível acessar. E a versão, quem tem iPhone, também você via navegador do iPhone, você acessa a página e consegue baixar o ícone dele. Ele funciona tanto no sistema operacional iOS como no sistema Android. Porque às vezes a pessoa baixa, só dá uma olhada e se encontra alguma dificuldade, já desiste, né? Então a gente está preparando esses tutoriais para que as pessoas consigam. Ele é um aplicativo amigável, mas tem alguns
truquezinhos que é bom a gente mostrar para que as pessoas comecem realmente a usar e deem um feedback, né? Porque a gente ainda é uma primeira versão, é claro que a gente quer aprimorar, então a gente precisa que mais e mais usuários acessem e falar, olha, isso aqui seria interessante mostrar de outra forma, ou isso aqui está com algum problema, então a gente precisa também desse feedback dos usuários para poder melhorar o aplicativo. De Campo Grande, Kylie Rodrigues.